Fala, minha galera, beleza? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, com saúde, se cuidando em casa? É isso aí, gente. Pessoal, esse bimestre, né, início de um novo bimestre, começando aí o mês de maio, a gente já entra com um assunto novo, né, de conteúdo. Infelizmente, né, devido à situação que a gente se encontra, nossas aulas na maioria das vezes é teórica, né? Eu dou alguma sugestão de atividade prática, né, para fazer em casa. O conteúdo sugere uma atividade corporal, né? A gente vai falar de dança, né? E não tem coisa melhor do que falar de dança praticando, né? Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem, sobre a história da dança, né? As influências dela, e tal. Bom, a dança, ela, dentro de cada povo, né, e dentro de cada era, ela tem um significado, né? Ela já existia desde a história, desde o início da história do ser humano aqui na Terra. Através dos sons, né, o som do próprio coração, o som da palma da mão, da batida do pé no chão, já era possível fazer um certo ritmo, né, uma certa música, né, e as pessoas mexerem o corpo dentro daquele ritmo ali. Os arqueólogos, né, já observaram algumas imagens, alguns desenhos feitos em caverna, né, e conseguiram constatar que a dança não é nenhum assunto novo, né? Já é praticado desde da história do homem aqui na Terra, né? Existe a dança primitiva, né? A dança primitiva é aquelas que é feita por um certo grupo de pessoas, né? Por exemplo, os índios, né? Os índios têm a sua expressão cultural, né? Eles utilizam a dança para manifestar tudo aquilo que está acontecendo em volta deles. Por exemplo, se eles estão em uma situação de colheita, né, eles vão fazer uma dança né, para que a divindade que eles creem, né, eles possam agradecer eles, né, ou ela, enfim, agradecer a divindade por causa da colheita, né? Se alguém nasce, eles fazem uma dança em agradecimento, né? Uma dança comemorativa. Se alguém morre, eles dançam também, né? Quando eles estão em situação de conflito, de guerra, enfim, eles dançam também, né? Então, tudo para ele se manifesta em dança, né? É uma expressão cultural dos índios. Outros grupos, por exemplo, os aborígenes na Austrália, eles têm a forma deles também de dançar, enfim. Isso são danças primitivas, é um tipo de dança que tem um significado especial e é destinado a um povo, tá? A dança no mundo, ela recebeu muita influência da Europa, né? Houve uma época que é chamada da Idade Média, né? Da Era Medieval, onde a religião ela proibia, né, tudo que fosse ligado ao corpo, né? Então a dança era uma das proibições, assim como os exercícios físicos, enfim. A ideia deles era cuidar só da alma. O corpo, né, o corpo era uma fonte de pecado, de prazer, então não poderia ser dada atenção para ele. Somente para a alma, porque a alma fazia a ligação do homem com Deus. Essa era a ideia da religião, né? E por isso o corpo não poderia ser cuidado. Tanto é que nessa época as pessoas morriam, tipo assim, numa média de idade de 40 anos, entendeu? Até porque não se tinha muita higiene naquela época e uma das justificativas era isso, que o homem não poderia, não era necessário dar tanta atenção assim para o corpo. Mas enfim, nessa época, né, as danças eram praticadas somente nos castelos, né, nos reinos, nas camadas mais pobres não se era praticado, né, esse tipo de dança não entrava na igreja, por exemplo, diferente de hoje, né, que se você for na igreja existem grupos,
né, grupos específicos que fazem uma espécie de dança, né, acompanhado da música que existe na igreja, que se chama louvor, né, e existem grupos ali que cantam e que dançam. Na época isso era pecado, isso era totalmente proibido, né. Com o tempo, né, já a partir do século XVI, né, numa era chamada de Renascimento, a dança ela começa a ter mais significado entre todas as camadas sociais, assim, tanto ricos como pobres. Porém, começou ali a ganhar popularidade, né, uma dança mais destinada, né, às camadas mais ricas, que era o balé. Ele se tornou muito expressivo nessa época, né, na Europa, né, e dali se espalhou para o mundo todo, né, ganhando muita popularidade. E através da dança que existia naquela época, né, foram surgindo várias outras, né, como derivação. Nessa mesma época surgiu a valsa, que era dançado em pares, né, um homem e uma mulher, e por ser uma dança feita em pares, né, onde um homem estaria abraçado a uma mulher e vice-versa, né, aquilo ali tipo, meio que chocou a sociedade, tornou para eles foi assim algo meio que chocante, né? Um homem dançar abraçado a uma mulher, né? Porém, aquilo também começou a se tornar popular, né? E dali em diante, né? Da Europa para fora, começou a surgir outros tipos de dança, né? Chegando nos outros continentes também. Aqui no Brasil, né, a dança ela tem várias influências. A influência europeia, né, que chegou no Brasil através dos portugueses, principalmente. Tem a influência indígena, né, que através dos índios que aqui já habitavam, e a influência africana, né, devido a os africanos, né, os negros escravos, que eram trazidos aqui para o Brasil. Então, as danças que nós conhecemos hoje, muitas delas têm influência desse povo, né, desse grupo que habitou o Brasil em uma certa época. Um dos ritmos mais conhecidos aqui, né, o samba, ele tem uma influência africana, né? Muitos dizem que ele é uma dança que surgiu através do jongo, e o jongo é uma dança assim que tem uma raiz bem centralizada na África, né? Então eles acreditam que o samba se derivou daí, do jongo. E todos os movimentos do jongo, né, ele tem algum significado relacionado, né, ao povo africano, à história de luta, à história dos negros que eram escravizados, tem tudo uma ligação. Enfim, outras danças, né, populares, quadrilha, por exemplo, o próprio jongo, folia de reis, a catira, todos os tipos de danças considerados populares, né, recebem muita influência, né, principalmente africana e indígena. Tá? E também europeia, né, devido aos instrumentos utilizados. Né? Bom, gente, é isso. Para concluir também, né, existem também os ritmos nordestinos, né, que eram que foi um dos primeiros trabalhados aqui, né, na cultura brasileira. Né, são ritmos folclóricos, ritmos populares, né, o frevo, o machixe, né, que também são tipos de dança que sofreram influências principalmente africanas. Pessoal, o conteúdo é isso, né?
Só que eu falei tudo isso não somente para a gente somente entender a história da dança, né, no Brasil e no mundo. Eu quero que a partir disso daqui que a gente falou, a gente comece a ter uma reflexão, né? Nesse momento, a gente está se livrando um pouco disso, né? Mas ainda existe muita raiz, muita influência a respeito. Do tipo que, dentro da educação física, vamos começar pela educação física, né? Esportes coletivos, né? Principalmente o futebol, é destinado para homens. Atividades onde se trabalha toda a questão corporal, onde não há contato corporal, onde ninguém ali de repente vai se machucar, é algo mais suave, né? É destinado às mulheres, né? Principalmente a dança, né? Eu gostaria de saber, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão a respeito da dança para os homens, né? Vocês acham que isso, de repente, possa ser algo que possa, de repente, atrapalhar a questão, a opção sexual do homem? Vocês acham que, de repente, isso possa ser algo negativo e de repente só as mulheres, né, que tenham esse direito e o dever de repente de dançar, né? Ou vocês acreditam que a dança pode ser praticada por todos, né? Ou de repente os homens só devem dançar dentro de um ritmo, né, e as mulheres outros, né? Qual que é a sua ideia a respeito disso, né? Eu tenho um conceito, né? Dentro aqui da história da música, da dança, a gente viu que na Europa, né, quando a valsa começou a se popularizar, o povo ficou surpreso, né? Porque homens e mulheres dançavam abraçados, né? Então a gente já começa a observar que a dança, né, ela pode sim ser praticada por homens também, né? E a gente está falando de uma época, né, de uma era machista, né, na Europa, e onde o balé já era famoso, já fazia sucesso, e muito desse preconceito que existe hoje, né, por homem não poder dançar, né, surgiu a partir do balé, né, porque o balé, na maioria das vezes, feito por mulheres, né, com movimentos mais suaves, enfim, né? Então todo esse preconceito que existe dentro da dança surgiu a partir daí, né? Falando da dança aqui no Brasil, não existe talvez um grupo de pessoas mais machistas no Brasil do que um grupo chamado que existia no sertão nordestino, né, que seria o bando de Lampião, né? E eram homens, os cangaceiros, né? E eram homens que dançavam também, né? Apesar da sua bravura, apesar de tentar demonstrar para todo mundo a sua coragem, né? A sua força, eram homens que dançavam. Existia um tipo de dança chamado chachado, que era a dança deles, né? Eles dançavam entre eles, com homens, mulheres, enfim. Então, esse tipo de ideia, esse tipo de história é para quebrar um pouco do conceito desse preconceito, né? Agora fica com vocês, né? Para vocês dar a opinião de vocês a respeito. Eu acredito que para muita gente essa ideia já seja algo do passado. Mas se a gente conversar com os nossos pais, nossos avós, ainda vai ter muito disso, né? E se a gente conversar com muita gente, muito homem da nossa época, muita gente ainda pensa assim. Eu tenho visto isso aí ser quebrado um pouco, porque às vezes eu observo no nosso intervalo, né, no recreio, quando eu toco alguma música, eu vejo alguns meninos dançando.
mesmo que às vezes seja ali meio separado, meio no cantinho, mas eu vejo os meninos dançando, né? Isso é bom, isso é legal, né? Faz parte da nossa cultura, a dança é uma expressão corporal, né? Trabalha os músculos, né? Trabalha a nossa resistência, enfim, tem vários benefícios aí para a nossa saúde. Beleza, gente? É só uma reflexão, né? Eu faço aqui algumas perguntas a respeito do texto e, por último, na questão 5, eu peço para vocês dar a opinião de vocês a respeito, né? Eu coloco aqui, aliás, na 4, né? Dê a sua opinião sobre a dança ser uma prática que deve ser feita somente por mulheres, né? Qual a ideia de vocês a respeito? A 5, né, já é uma atividade prática. Aproveite o período de quarentena e chame sua família para dançar. Escolha uma música que agrade a todos e se divirtam, né? Uma música aí, escolha uma música aí que todo mundo possa gostar, que todo mundo dance. Chama a sua família aí, né, e se divirtam. Beleza, galera? Um abraço, Deus abençoe, tudo de bom para vocês.